Tem gente que parece ter o dom para virar o mocinho de todas as histórias, mesmo quando o vilão é ele mesmo disfarçado. Você já notou isso? Aquelas pessoas que sempre sofrem, que não têm culpa de nada, mas que curiosamente estão sempre no meio de confusões, de brigas e de dramas que elas mesmas estão criando. E o pior, elas fazem você acreditar que a culpa é toda sua. E é o tipo de parceiro que cria problema, se coloca como vítima e ainda te faz pedir desculpa por algo que ele mesmo causou. E quando você tenta se defender, ele chora. Diz que você é insensível, fria e cruel. E aí, para evitar mais conflitos, você cede, você acolhe, consola e no final se sente a vilã da história dele. Só que existe um detalhe que ninguém te conta. Esse padrão é uma das formas mais sutis e perigosas de manipulação emocional que tem. E se você não perceber a tempo, você vai perder ou se perder dentro de uma teia de culpa, de confusão e de autossabotagem. Porque o parceiro que cria problemas e age como vítima, ele não quer resolver nada, ele quer controle, quer que você se sinta responsável pelo bem-estar dele, quer que você viva tentando compensar o que ele finge sofrer. E quando você acredita nisso, ele ganha poder, poder sobre as suas emoções, suas decisões e até sobre a imagem que você tem sobre si mesma. Essas pessoas, elas são mestres na arte de distorcer a realidade. Elas te fazem duvidar da sua memória, da sua percepção e até do seu próprio coração. Um dia ele grita, te humilha e no dia seguinte ele diz: "Você sabe que eu sou assim porque eu te amo, né?" É isso que ele faz com você. E aí você, confusa, tenta justificar o injustificável. Começa a pensar que talvez ele realmente esteja machucado, que talvez você tenha sido dura demais e que talvez o problema realmente seja você. Esse é o jogo da culpa. Ele te lança no papel de salvador, mas de um salvador que é eternamente culpado pelaquilo que está acontecendo. E essa culpa é o combustível que o mantém no controle de tudo. E quando ele percebe que você cede ao choro, que você se desmonta ao ver o sofrimento dele, ele aprende a usar isso contra você. E aí começa a encenar. Sim, encenar. A vítima que sofre, ele se faz da vítima que sofre. Muitas vezes, tudo isso é um grande personagem. Um personagem construído para te prender emocionalmente. Porque quem se faz de vítima sabe que a compaixão é uma das armas mais poderosas que existem. E usar a empatia do outro é a forma mais eficiente de dominar alguém sem precisar levantar a voz. É sutil, é emocionalmente sofisticado e é devastador. O ciclo é quase sempre o mesmo. Primeiro, ele cria o conflito. Às vezes por algo pequeno, uma mensagem que você não respondeu, uma saída com amigos, uma palavra mal interpretada. Depois ele explode totalmente, acusa, distorce, te culpa. Quando você tenta se justificar, ele se faz de vítima. Tá vendo? Você sempre me ataca, eu só queria te amar e você me machuca o tempo todo. Nesse momento, você para de se defender e começa a consolar ele. E é aí que ele te captura inteira. Porque cada vez que você cede, ele entende que o papel de vítima funciona e vai repetir, 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 até que você esteja emocionalmente exausta, emocionalmente confusa e acreditando que precisa fazer cada vez mais. Só que o problema não é o que você faz, é o que ele faz com o que você sente quando ele está fazendo alguma coisa com você. Ele transforma a sua empatia em prisão. E quanto mais você tenta provar que você é boa, mais você se torna refém da narrativa que ele está inventando. É uma prisão emocional disfarçada de amor. E o mais cruel é que de fora ninguém vê. Porque ele é um encantador, o carismático e sabe contar histórias. Para os outros, ele é o coitadinho. Para você, ele é um caos. E a parte mais perigosa disso tudo é o momento em que você começa a duvidar de você mesma. Quando se olha no espelho e já não reconhece mais quem você é. Você era uma pessoa segura, leve, mas que agora vive pisando em ovos, tentando prever o humor do outro, tentando evitar o próximo drama que ele vai fazer. Você muda o seu jeito de falar, o seu jeito de agir e até o seu jeito de sentir só para manter a paz entre vocês dois.
E esse é o ponto em que o parceiro que age como vítima já te dominou completamente, porque o controle dele não é físico, é emocional. Ele não precisa te prender. Você se prende sozinha, tentando não magoar essa pessoa que está fazendo tudo isso com você. E o mais cruel é que quando você finalmente tenta se afastar, ele se faz de vítima novamente. Ele se faz de vítima de novo. Ah, depois de tudo que eu fiz por você, é assim que você me trata? E aí vem a culpa, vem o choro, vem as promessas de mudança e você volta. E aí você se arrepende, você acha que você é a culpada, porque acredita que talvez dessa vez ele esteja sendo sincero. Só que ele não está. Ele só aprendeu qual botão apertar para te trazer de volta. O botão da compaixão. Só que aqui vem o ponto de virada. Não é você a culpada por sentir pena. Sentir empatia é completamente humano. O problema é quando alguém usa esse sentimento contra você. E a forma de quebrar esse ciclo não é endurecer o seu coração, não, mas abrir os seus olhos. Perceber que o amor não dói dessa maneira. Que o verdadeiro amor não precisa de culpa, de chantagem e nem de lágrimas calculadas. O verdadeiro amor é o responsável pelas próprias emoções. E se o outro se recusa a enxergar o que faz, se inverte os papéis para te culpar, se transforma cada problema em um drama onde ele é o herói ferido, isso não é amor, é manipulação emocional. E a única forma de escapar disso é parar de reagir à encenação dele. Quando ele começar o teatro, não entra nessa peça. Não se defenda, não ataque e não tenta explicar nada. Apenas veja com clareza. Porque quando você vê, o jogo perde a força. E quando o manipulador percebe que não tem mais o controle da sua reação, ele começa a entrar em pânico. É o início da libertação. A libertação emocional não é um ato, é um processo. E ele começa com uma decisão silenciosa, a de não aceitar mais carregar a dor que o outro está criando, de não mais assumir a culpa pelos monstros que ele alimenta. É entender que você não é responsável pelas feridas que ele se recusa a curar. Quando você começa a se afastar emocionalmente, ele vai ainda intensificar o drama, vai te chamar de fria, de egoísta, de ingrata, vai dizer que você mudou. E é verdade, você mudou sim. Mudou porque finalmente você entendeu que amor sem responsabilidade vira abuso disfarçado. E é nesse momento que você começa a recuperar a sua voz, a sua força e a sua própria identidade. Você volta a rir sem medo, a dizer não sem culpa, a respirar sem pedir permissão para o outro. E quando ele percebe que você não está mais no palco dele, ele vai tentar te culpar pela queda do espetáculo. Mas você já entendeu, o problema nunca foi você. O problema é o papel que ele te forçou a interpretar. E é aqui que tudo muda. Quando você finalmente entende que empatia sem limites vira autodestruição, que amor não é salvar o outro, é caminhar lado a lado, que ser bom não significa ser cego e que às vezes o ato mais amoroso que você pode ter é ir embora. Porque se alguém só sabe te amar quando te faz sofrer, não é amor, é carência travestida de poder. E você não nasceu para ser personagem do drama de ninguém, não. Você nasceu para ser autora da sua própria história. Então, se esse vídeo fez sentido para você, talvez seja a hora de você reescrever o seu roteiro. E se você quiser continuar aprendendo a enxergar esses padrões, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha. Porque eu quero te ajudar e ver o amor verdadeiro que realmente você merece. Leve, maduro e recíproco. Você não precisa carregar o peso da dor de quem se recusa a mudar. Deixe ele com o papel de vítima e escolhas que ele mesmo está fazendo. E de agora em diante, escolha o seu papel principal, o de protagonista da sua própria liberdade.